Bom dia a todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário desta Casa Legislativa, vereador Eduardo Godinho, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Bom dia, senhor presidente, vereador Timóteo Cavalcante, vereadora Lia, vereador Fábio Macedo, que está aqui embaixo, vereador Jairo Magno, vereador Elinho do sindicato, vereador Jean, vereador José Antônio, vereador Claudinho, vereadora doutora Cássia, vereador Chapinha do sindicato, vereador Eduardo Godinho. O Jorge, não sei se está nesse momento, está aqui embaixo, o Jorge Eduardo também. Solicito os vereadores Claudinho e Chapinha que adentrem ao plenário desta Casa Legislativa, o senhor Robson Marques, para fazer um pronunciamento do Executivo Municipal. Helena. Já tem. Não, aqui não. Declaro aberto a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura. Solicito à vereadora Lia que proceda à leitura de um trecho bíblico. Por favor, todos de pé. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cássia, senhoras e senhores presentes em nosso plenário, imprensa, o secretário de governo, Robson Marques, representando a nossa prefeita Conceição Raba, a todos que nos assistem em suas residências, o nosso bom dia. Senhor presidente, vou ler um livrinho do trecho de Salmos 89, Fraternidade Humana, capítulo 89, versículo do 1 ao 6. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes fossem feitos, ou formada a terra e a sua redondeza, desde a eternidade, Tu és Deus. Não reduzas o homem ao abatimento, pois dissestes, convertei-vos, filho dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como a vigia na noite. Coisas que em nada se estimam, assim serão os anos deles. De manhã passa como a erva, pela manhã floresce e passa, à tarde cai, endurece e seca. Palavras de Salmo da nossa Bíblia Sagrada, senhor presidente. Aproveitando o momento, por favor, um minuto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Rosa. Ok, obrigado. Solicito ao primeiro vice-presidente, Elinho do sindicato, que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Bom dia.
presidente ad hoc, Elinho do sindicato, senhores e senhoras vereadores, todos aqui presentes no nosso plenário da Câmara, graças ao Senhor, né, que nós estamos aqui de cabeça erguida para continuarmos o nosso trabalho. Hoje, nessa tribuna, estabeleço um novo momento em minha vida, o do desafio de fazer jus aos meus pares que confiaram a mim os seus votos, o de honrar os compromissos que assumi com meus eleitores, o de garantir todas as condições para que esta Câmara exerça seu poder livre e democrático, com autonomia, independência e rigor institucional. Estabeleço ainda o desafio de fazer com que esta Casa seja a mais transparente possível com seus atos administrativos e, fundamentalmente, ampliar os canais de acesso e de diálogo com a sociedade. Não hesitarei em cumprir o que determina a lei. Seguirei o que está previsto no regimento interno desta Casa, obedecendo à lei orgânica deste município, assim como a Constituição deste país. Este é um poder fiscalizador, uma casa de leis que representa o cidadão. Por aqui se legitimam as participações sociais. Em momento como o que vivemos agora, essa legitimação se faz ainda mais necessária. Durante os últimos anos, vivemos uma estabilidade econômica sem precedentes em nosso país. Desde 1993, quando o governo brasileiro conseguiu derrotar o fantasma da inflação e dar uma vida mais justa e digna para o povo brasileiro, vivemos um período de economia em pleno desenvolvimento, com alguns reveses. É bem verdade, mas nada comparado ao que havíamos passado nas décadas de 70 e 80. Foi uma era de crescimento que pode ser comparada aos auros tempos do saudoso presidente Juscelino Kubitschek, estadista que com mão de ferro e pensamento voltado para o futuro, prometeu fazer do país uma potência mundial e fez o país avançar 50 anos em 5. Uma das bandeiras de Juscelino foi a criação da Petrobras, motivo de orgulho nacional por muitos e muitos anos. Hoje, infelizmente, a bancarrota que atravessamos também tem a empresa como pano de fundo. Se sua criação ajudou na instalação do antigo estaleiro Verome em nossa cidade, trazendo desenvolvimento para a região da Costa Verde, a crise atual põe em risco milhares de empregos diretos e indiretos, que foram recuperados e expandidos a partir do ano de 2000, após a volta de investimento do governo federal na construção naval nacional. Hoje, nosso país vive um intenso debate em torno de um futuro incerto, de fuga de investidores internacionais e de descrédito em torno da maior empresa brasileira. Isso pode ter reflexo direto em nossa cidade, tirando postos de trabalhos e ameaçando a volta do desemprego para os trabalhadores metalúrgicos. Mas o que fazer diante de uma situação crítica como essa? Vamos abaixar a cabeça e fazer parte do muro das lamentações? Ou vamos encarar o problema de frente como verdadeiros homens públicos e vamos junto em busca de soluções? O Poder Legislativo de Angra dos Reis jamais deixou de cumprir o seu papel institucional de trabalhar para a melhoria de qualidade desta cidade e dos cidadãos que aqui vivem. Hoje temos uma consciência muito maior
e ampliada das dificuldades pelos quais passamos, não somente a nível nacional, mas especialmente as que vivenciamos dia após dia em nossa cidade. Hoje sabemos quanto tempo e dinheiro foram investidos em projetos que pouco contribuíram para a solução de problemas que agora se mostram em momento limítrofe, como a falta de água e a ocupação desordenada do solo. Na abertura dos trabalhos legislativos deste ano, quero fazer uma convocação de toda a nossa sociedade civil organizada para junto encontrarmos a saída para os problemas que nos afligem e que poderão ser ainda piores no futuro, caso nada seja feito. Lembro que, nos momentos difíceis, é que os grandes homens e mulheres públicas, assim como as sociedades mais avançadas, mostram o seu verdadeiro valor. Não vamos abaixar nossas cabeças nesse momento em que a crise ronda as nossas portas. A hora é de se unir forças, somar ideias e encontrar as saídas. Elas existem, acreditem, somente para a morte é que não há escapatória. Então, enquanto tivermos vida, força, inteligência, capacidade e conhecimento, vamos deixar de lado as picuinhas políticas e trabalhar no uníssimos para o bem maior desta cidade, que é o seu povo. Reforço aqui que esta casa irá promover grandes debates sobre as áreas ambiental, social, econômica e, claro, política. Esta casa quer fazer um trabalho proativo e de vanguarda para o bem da nossa cidade, de nossa sociedade. Você pode se perguntar, mas como fica o papel da oposição? Ora, amigos, não há prejuízo em nossa relação política e institucional. A base de sustentação do governo vai continuar fazendo a defesa das políticas empreendidas pelo Executivo, encontrando os caminhos de negociação política, mostrando a necessidade do que se propõe. Este é um exercício importante. A oposição tem seu expediente natural, o elemento crítico da cobrança sobre pontos que a sociedade não tem clareza e compreensão, assim como a definição política sobre as promessas do governo. A base governista quer e deve perseguir a garantia da governabilidade. Enquanto a oposição, cabe o contraponto qualificado, a outra versão, a outra leitura. Em todas essas ações, buscar-se-á a convergência. Havendo consenso, chegaremos ao acordo. Não havemos, vamos ao voto. É assim que funciona a democracia. Já no próximo mês de março, vamos abrir esta série de debates com uma discussão em torno dos diversos assuntos que nós temos aqui em Angra dos Reis. Então, eu deixo aqui, tá, esta mensagem e que vamos benzer a Deus ao final dessa legislatura, que algumas soluções importantes tenham sido encontradas nesse debate entre governo e oposição. Melhor ainda, se até lá umas já tenham sido implementadas e outras estejam seguindo o mesmo curso natural. Mas, para isso, precisamos caminhar juntos, de mãos dadas, em busca do entendimento e contra o nosso inimigo em comum, a crise que assola o nosso país e que pode trazer de volta tempos que certamente nenhum de nós gostaríamos de reviver. Assim, conclamo a união como a palavra-chave deste ano. Declaro oficialmente aberto o primeiro período legislativo de 2015, sob as bênçãos de Deus e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. O vereador Marco Aurélio ocupe a presidência da Casa.
Dando continuidade à nossa sessão, convido o representante do Executivo Municipal, o senhor Robson Marques, para fazer suas considerações. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Estou aqui representando a prefeita Conceição Raba e vou ler aqui o discurso, né, que estava preparado aqui para ela. Vou pedir desculpa da vez, porque como era um discurso com a prefeita, né, quem vai ler é um secretário, pode ser que às vezes eu me embaralhe aqui um pouquinho e pedir o pessoal da imprensa aí para não colocar muita coisa esquisita aí no jornal de final de semana e nem no Facebook, tá bom? Então, primeiramente, um bom dia a todos e todas, né? Desejar, primeiro, aqui um bom dia especial ao presidente Marco Aurélio e aos membros da mesa diretora. Quero dizer, senhor presidente, que a sua sensatez e responsabilidade na condução desta casa deve ser motivo de orgulho para todos os seus pares e para a população. Falo também aos demais vereadores e vereadoras. Cumprimento também por serem a representação legítima da nossa saudação. Faço saudação também ao povo de Angra dos Reis, trabalhadores, trabalhadoras, donas de casa, estudantes, jovens e crianças, gente da cidade, do campo e das ilhas. A todos vocês, a quem nos assiste aqui no plenário, em suas casas, o meu muito bom dia e que Deus nos abençoe a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população presente aqui no plenário e em suas casas, né? Tenho orgulho, né, de ser a primeira mulher a assumir a prefeitura e ter assim, como meu vice-prefeito Leandro Silva, ter sido vereadora nesta casa, a quem sempre respeitei. Como prefeita, todas as vezes em que estive aqui, repeti uma coisa que faço questão de deixar mais uma vez registrado. Nosso governo é consciente dos desafios atuais da cidade e atento à população em primeiro lugar. A todo momento, estando nas comunidades, conversando com lideranças comunitárias, os trabalhadores, com a donas de casa, os estudantes. Escuto a população quando vou à unidade básica de saúde para receber o mesmo atendimento que a população recebe, ou quando uma mãe me pede uma vaga na creche, matrícula na escola, um pai me pede emprego ou um estudante me pede que a prefeitura faça mais eventos culturais e de lazer. É claro que esta casa, legítima representante da população, também tem o seu papel nessa missão. Foi eleita para isso, de forma transparente, nas regras do processo eleitoral e das leis brasileiras. Eleitos e eleitas eleitos e eleitas permanecem cumprindo sua missão, exatamente como eu e o vice-prefeito Leandro Silva, secretários, secretárias, servidores e servidoras que compõem a nossa equipe. E assim que está na lei, é assim que rege o nosso sistema democrático. Eu creio que ouvir o povo, senhor presidente, vai muito além das ações de marketing ou de promoção pessoal. Ouvir o povo é trabalhar de segunda a segunda em prol de uma cidade melhor para todos. Ouvir o povo é não enfraquecer diante dos desafios e das críticas. Como prefeita, tenho o compromisso de fazer a cidade funcionar melhor e manter a confiança daqueles e daquelas que me colocaram nesta função. E acredito que a maioria dos vereadores e vereadoras tenham o mesmo espírito. Essa maioria de gente comprometida com o desenvolvimento e com um futuro melhor para a cidade. É que será importante e fundamental para vencermos nossos desafios. Todos juntos. Não há jeito de fazer diferente. Foi exatamente a divisão que trouxe Angra ao estado em que ela se encontra hoje. Uma cidade partida e pouco confiante em sua própria capacidade de vencer e crescer. Não compartilho desse espírito derrotista que derruba a autoestima do nosso povo. Juntos somos maiores e melhores que as pessoas, que todos aqueles que pensam dessa maneira. Como eu disse, senhor presidente, somos conscientes dos desafios que a cidade enfrenta neste momento. O risco que devemos evitar é que estes desafios nos impeçam de sonhar com uma cidade melhor e de trabalhar.
O desafio é não deixar que essas circunstâncias sejam motivo para pessimismo. Do ponto de vista da administração, o maior dos desafios é a funcionabilidade da nossa Prefeitura. Nos últimos 15 anos, esta casa e toda a cidade testemunharam o avanço das despesas com pessoal, avanço que nem sempre veio acompanhado de melhorias efetivas ao serviço público. Uma política financeira despreocupada com o futuro e fez com que hoje, por exemplo, tenhamos servidores ainda longe da aposentadoria com rendimentos mensais que ultrapassam o teto do funcionalismo. Será preciso corrigir distorções e ajustar essa conta. Desde o ano de 2011, quando o município teve uma perda de 60 milhões, para o ano seguinte, as finanças da Prefeitura ainda não estão completamente estabilizadas. Só agora, em 2015, com um trabalho eficiente da Secretaria de Fazenda, de todo o conjunto da Prefeitura, conseguimos recompor o nosso índice de ICMS, por exemplo, de 4 anos atrás. Mas, apesar disso, nossa cidade não é confortável, porque enfrentaremos a queda generalizada na arrecadação do Estado e da União, fruto da conjuntura nacional neste momento. Não há saída fácil, nem motivos para choradeira. A saída é trabalho árduo e coragem. Todos terão de dar alguma parcela de contribuição, de ceder em alguma coisa. Para o governo, é momento de fazer escolhas difíceis, mas que são inevitáveis. Senhor presidente, a conjuntura nacional nunca teve tanta ligação com os destinos da cidade. Angra enfrentou todos os ciclos econômicos do país e dele tirou frutos e lições, e agora não é diferente. A queda na cotação do preço do petróleo, os problemas das grandes empresas brasileiras de construção civil e da indústria naval, e a interrupção de um ciclo de crescimento da economia brasileira vão nos impor sacrifícios também por aqui. Por isso, o governo do Estado, a União e mais da metade dos municípios brasileiros estão fazendo cortes e impondo a si mesmos uma gestão financeira mais austera. É nossa responsabilidade com o futuro. O nosso canto do Estado devemos dar muita atenção ao desempenho do estaleiro Keppel-FELS e as obras de construção da usina Angra 3. Não estão descartadas uma redução no ritmo ou até mesmo a paralisação dessas atividades importantíssimas para a nossa economia. Além de vigiar, peço responsabilidade, cautela a esses setores para que a gente consiga avançar ainda mais. A sobrevivência saudável do nosso estaleiro é uma das bases da nossa economia. Em relação à usina Angra 3, o temor não é menor, mas confio na capacidade do governo federal de manter ali o ritmo dos investimentos pretendido sem risco de redução. E aqui abro um parênteses para dizer que, apesar do respeito que temos com a presença das usinas nucleares em nossa cidade, a eletronuclear é devedora do povo de Angra dos Reis. Seu ritmo de desembolso nas contrapartidas e compensações pela construção de usina Angra 3 está abaixo das urgências da população. Enfim, 2015 será um ano de enorme complexidade econômica e financeira. Peço que não nos esqueçamos disso. Senhor presidente, como desafio, falo sobre a oferta de água. Esse problema chegou com mais força neste verão, mas ele é real e definitivo. Não há bastante tempo. Há pelo menos 15 anos a cidade investe pouco ou nada em seus sistemas de captação e distribuição. A conta desse atraso chegou. Será preciso mobilização política de todos, volto a repetir, de todos nós, governo e oposição, em favor de uma solução definitiva. Se, ao longo dos últimos anos, essa questão foi evitada, meu sentimento é que agora temos a chance de avançar. Está claro que os sistemas de SEDAI e SAI precisam ser unificados, seja por gestão municipal, estadual ou privada. Só a unificação num único sistema nos permitirá fazer investimentos que são necessários e de grande valor financeiro, para termos mais reservas e menos problemas. O regime de chuvas mudou e teremos cada vez mais regimes alternados de estiagens e temporais em excesso. Senhor presidente, proponho para essas questões um grande pacto, um acordo
Não pretendo que ninguém aqui passe a gostar de mim ou do nosso governo, ou que deixe de ter suas preferências sexuais. Somos cidadãos livres e somos cidadãos livres e essa liberdade faz a nossa cidadania intacta. No entanto, peço desculpas, o discurso não é meu. Senhor presidente... Por favor. No entanto, senhor presidente, nossas diferenças não devem afastar-se da luta pelo bem comum. Proponho um ano de mais ação e menos discurso. Um ano em que juntaremos forças e mais para avançar do que para andar para trás. Não creio que a maioria da população e esta casa queiram a volta ao passado, ao atraso e à guerra política pura e simples. Nosso governo está conduzindo a administração de Angra com muita responsabilidade. Ainda temos a fazer e a mostrar à população. A hora é de união e propõe avançar em alguns temas e que esta casa já debateu e avaliou. Peço apoio à maioria desta casa e da oposição para um debate para o tamanho de nossa prefeitura. Encaminharei um projeto de reforma administrativa com redução de cargos e despesa e quero debatê-lo com todos os vereadores, o sindicato e a sociedade. Hoje, mais da metade dos nossos recursos arrecadados pelo município são investidos no pagamento de pessoal. Desse debate poderá nascer uma prefeitura mais forte, uma gestão mais eficiente dos recursos e maior capacidade de investimento em favor de toda a população. Quero ajuda também no debate com a eletronuclear, sobre as contrapartidas e compensações de Angra 3. Boa parte dos nossos investimentos para os próximos 2 anos passará pela liberação de recursos de contrapartidas. Vamos mobilizar autoridades, debater, apresentar nossas prioridades e esclarecer aqueles que creem que estamos imóveis, sem projetos ou fazendo corte à burocracia. A Prefeitura apresentará seus projetos em andamento, suas prioridades, e vamos fazer a cobrança justa para conseguirmos ainda em 2015 liberar e executar mais recursos dessa parceria. No que diz respeito à água, vamos cobrar do governo do Estado uma definição. O nosso serviço de água e esgoto, criado há mais de 10 anos, socorreu a SEDAI durante a estiagem. Só isso já seria a prova que temos condições de assumir a gestão integral da água e do esgoto na cidade. Vamos dizer isso ao Estado e encerrar esse capítulo. Quero o apoio da nossa Câmara de Vereadores. Proponho também um debate sobre o nosso Hospital Geral da Japuíba. Ele é uma conquista alcançada com as mãos de muitos e que hoje é de responsabilidade de todos. Há um ano, tomamos a decisão corajosa de abrir o hospital e estamos sustentando uma parceria única com a União, que financia 50% da unidade. É hora de colocar o Estado nessa conta. Vidas estão sendo salvas no Hospital da Japuíba, todos os dias. Temos que ampliar e melhorar os serviços ali. Quero o apoio da Câmara em favor da população. Por fim, para tornar ainda mais democrática a gestão da cidade, vou propor a criação de um conselho, proposta que faz parte do nosso plano de governo. Quero que o Conselho da Cidade seja a representação da nossa sociedade, do governo, da oposição, dos jovens, dos estudantes. Vamos passar por ele todos os grandes temas do presente, desde o transporte público até a oferta da água. Assim como nossa arrecadação e despesa. Quero a presença da Câmara nesse grupo, atuando de forma efetiva e plena e conhecendo o plano de investimento do município, as ofertas de apoio privado e os desafios. Estão aí, senhor presidente, nossa plataforma para os próximos anos. Aprendemos muito até aqui, inclusive na relação entre o Executivo e o Legislativo. Ela nem sempre foi muito pacífica, mas agradeço a todos os vereadores e vereadoras. Todas as vezes em que o interesse público estiver acima dos interesses individuais e políticos dessa casa, creio que poderei contar com apoio. Que assim seja. Ninguém será tratado como adversário quando o interesse do município estiver em debate. A prefeita e todo o governo tratarão como aliados
todos aqueles que quiserem o melhor para a cidade. Desejo sorte ao Poder Legislativo deste ano, a todos vocês, peço sabedoria para tomar decisões. Sei que vocês, assim como eu, querem uma Angra melhor, mais justa, com oportunidade para todos e todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado, e da minha parte, desculpa alguma falha. Agradeço a presença dos senhores. Pois não? Questão de ordem aqui, presidente. Pois não? Nós queremos aproveitar o início do ano legislativo, nós da oposição, vereador Timóteo, vereador Jairo, vereador Elinha, vereadora Cássia, vereador Jorge Eduardo e eu, queremos entregar uma proposta de metas e resultados para o governo como contribuição da oposição para que a cidade possa sair do atoleiro que ela está. Eu gostaria de ir à tribuna e entregar essa proposta. Okay. Lê-la e entregá-la. Okay, sem ao problema. senhor e ao secretário de governo que representa a prefeita nesse momento. Ok. Bom senso está aí, para a gente fazer as discussões que se fazem necessárias. Eu queria... o silêncio, por Eu queria favor. convidar o vereador Elinho, o vereador Jairo, a vereadora Cássia, o vereador Timóteo, o vereador Jorge Eduardo vai ficar sentado porque ele está com um problema de rins e ele está fazendo um tratamento médico, ele está com dificuldade de ficar muito tempo em pé, mas que os vereadores da oposição, o Jorge Eduardo, que ficasse aqui juntos, porque é uma proposta de todos nós para a cidade. Esse documento vai ser entregue ao secretário de governo, ao presidente da Câmara, para que a prefeitura possa colocar em prática nos próximos 30 dias. O diagnóstico administrativo do Executivo Municipal aponta para a imediata necessidade de ações objetivas e eficazes, capazes de expulsar os costumes ultrapassados e, por isso, inaplicáveis na atualidade. Estas ações repetidas por anos e anos geraram uma letargia administrativa, tornando o serviço público inoperante. É de se acreditar que, para a eficácia dessas ações, é necessário recorrer à básica teoria da administração, onde os simples, porém necessários e essenciais princípios de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar serão capazes de alcançar a obtenção de resultados, proporcionando a utilização acertada dos recursos físicos e materiais disponíveis. Não obstante, ainda que queira adotar outras abordagens administrativas nos seus processos operacionais, nada mudou e ainda dependem ou estão atreladas àqueles conceitos básicos: planejar, identificar metas e buscar resultados. Note-se ainda que a atual organização administrativa municipal, na utopia de ser revolucionária ou visionária, erra ao dispensar esforços para um grande projeto, enquanto divorcia-se do cuidado com o cotidiano que se apresenta necessário, urgente e imediato. Assim, ao ambicionar grandes transformações, negligenciou com as demandas básicas, diárias, contínuas e pré-existentes, resultando no cenário atual de insatisfação generalizada da população. Não há setor que esteja sendo atendido com o mínimo esperado. É preciso retornar à normalidade, sem movimentos bruscos. Quem muito roda, volta ao ponto de partida. E é isso que é o tratamento necessário neste momento. A identificação de prioridades ocorre de maneira quase empírica. Todos esperam ser atendidos nos serviços básicos, uma cidade limpa, fornecimento de água e luz, escola, saúde, segurança e emprego, caracteriza o combustível de qualquer sociedade. Outro ponto importante é que a administração não é privilégio exclusivo de encargo pessoal do dirigente. É uma função que precisa ser repartida entre cabeça e membros do corpo, buscando a prosperidade de todos os envolvidos, incluindo cada cidadão deste município. É preciso fazer o dever, mas também colocar em prova os espectadores. Nesse diapasão, como sugestão, são apresentadas algumas metas a serem alcançadas com ações imediatas e singulares, sem rebusque. Eis que a situação é urgente e não pode esperar. A gente apresenta 6 ações. Uma delas, a redução para 11 secretarias e fundações e autarquias, com um total de, no máximo, 720 cargos comissionados, sendo desses
Sendo desses 720 cargos comissionados, obrigatoriamente, 40% tem que ser ocupados por funcionário de carreira, tecnicamente habilitado para as funções, com requisitos de alcance. Prazo, início imediato. Outro, estudo e apresentação de projeto de lei, com a especificação da nova estrutura administrativa, com a devida definição de competências, atribuição e qualificação de cargos. Início imediato, prazo 30 dias. Suspensão de qualquer nova nomeação que possa ocorrer. Redução de 40% da estrutura administrativa, enxugando o quadro administrativo, mantendo-se a qualidade e a capacidade técnica de operacionalização da máquina administrativa. Só queria ao presidente que garantisse... Vamos garantir a fala do vereador Probizek. Eu até entendo que reduzir cargo comissionado é ruim, mas tem que fazer. Relatório de identificação das causas de majoração do custeio da folha, observar gratificações, funções extintas e etc. Prazo. Alcance da margem limite no percentual de 50% da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Início imediato, término em 30 dias. Redução de pagamento de horas extras, permitindo somente no cartão de ponto e desde que extremamente necessário, mediante prévia justificativa e autorização do secretário imediato, não sendo aceita anotações em folha de frequência. Cessão de funcionários para outros órgãos, somente sem ônus para a Prefeitura Municipal. Criação e implementação de banco de horas dos servidores. Redução de 20% no custeio da folha, retornando o enquadramento nos limites de gasto com pessoal e estabelecendo lastro e capacidade de projeção de futuro. Ação número 3. Estudo de todos os contratos e fornecimento de serviços contínuos. Meta. Menor disponibilidade financeira de custeio de manutenção, gerando possibilidade de disponibilidade financeira para novos investimentos. Prazo imediato, término em 30 dias. Pagamento dos fornecedores que aceitarem recebimento de crédito com desconto. Terão preferência de recebimento aqueles que ofertaram maior desconto. Cada secretário apresentará sugestões que reduzam com eficiência no mínimo de 10% dos serviços contratados. Caracterizar quais os setores que representam o desperdício de serviço e aqueles que estão necessitando de investimentos, alcançando uma redução de 20% do montante do pagamento de custeio com manutenção. Ação número 4. Criação de grupo de trabalho técnico para a cobrança imediata de créditos tributários acima de R$20 mil, com possibilidade de contratação de terceiros com pagamento de resultados. Meta, prioridade aos créditos tributários de grande monta versus poder de adimplemento do devedor. Início imediato, término em 30 dias. Reunião de trabalho e apresentação e propondo parceria com o Poder Judiciário, com disponibilização de funcionários da Prefeitura para acelerar o processamento das ações. Disponibilidade de local de trabalho e equipamentos adequados aos membros do grupo de trabalho, ofertando gratificação pecuniária por resultado. Notificação dos devedores para adimplemento voluntário com parcelamento e desconto. Aumento da arrecadação, adimplemento da dívida. Ação número 5. Contratação de empresa terceirizada com pagamento por resultado para a apresentação de projeto para a captação de recursos federais e estaduais. Objetivo: desprendimento e independência de ações e projetos sociais, culturais, turísticos, esportivos e educacionais, passando a não estarem condicionados ao orçamento municipal. Ação número 6, decisão administrativa de cessão do Hospital Geral da Japuíba, o HGJ, em favor do Estado, incluindo sua administração, gestão e custeio. Objetivo: destinar recursos melhor apropriados à demanda gerada pelo HGJ, hoje não suportada pelos recursos do município. Ação número 7, criação de grupo técnico de discussão para a apresentação de alternativas, deliberação do serviço de fornecimento de água no município de Angra dos Reis. Alcançar uma definição sobre os rumos da gestão do abastecimento de água no município, que se mostram mais do que ineficientes. Estas são as propostas que a oposição, composta por 6 vereadores, quer entregar ao presidente da Câmara e ao governo para que seja colocado em prática. Eu queria entregar para vocês dois juntos.
Aproveitando o ensejo desta cerimônia de entrega de propostas e metas, quero aqui enfatizar que no dia 4 de março do corrente ano, às 17 horas, no auditório da Defesa Civil, nós vamos dar início a essa grande discussão, legislativo, executivo e segmentos da sociedade representativa. Nós queremos e já estamos conseguindo. A oposição já começou, já deu início, então, graças a Deus, todos os vereadores, todos os edis estarão presentes para o início dessa grande discussão que se faz necessária, junto com o Executivo, junto com a AB, junto com o sindicato, junto com todas as lideranças comunitárias, enfim, para que nós possamos mostrar a realidade do nosso município. Nós temos que realmente sair do campo político nesta reunião e dar ênfase realmente quais são os grandes problemas que somaram durante décadas e décadas e décadas. Como eu falei na Costa Azul, o povo tem que exigir o mesmo pagamento que faz aos servidores públicos municipal, que nós temos, o Executivo tem uma despesa de quase aproximadamente 40 milhões, o povo também, o município, tem o direito de exigir também. Por que os servidores, a Prefeitura tem aquela preocupação de pagar os servidores todo mês, uma preocupação de toda a secretaria e a preocupação do munícipe? Por que também não dá essa ênfase para o munícipe de investimento? É isso que é importante, essa discussão se faz importante para que nós consigamos realmente ter um direcionamento. Então, entrego aqui ao representante do Executivo Municipal, o senhor Robson Marques. Ah, já está? Então, eu vou ficar com a minha cópia. Que bom, olha só, está vendo? Vou ter mais subsídios para a gente fazer essa grande discussão. Então, no dia 4 de março, o Robson também, ele junto com o vereador Godinho, nós estamos fazendo essa discussão desse grande pacto para o nosso município, que nós temos que pensar no nosso município. Nós não podemos pensar no Marco Aurélio, no vereador A, B e C. Nós temos que pensar de tirar o nosso município realmente dessa agonia que está começando, essa grande preocupação, que é os capcells, que é a eletronuclear e outros. Hoje, o grande empregador, nós estamos sabendo, que é o comércio de Angra dos Reis. Então, gente, tomara a Deus que nós consigamos fazer essa discussão democraticamente, sem nenhum, vamos dizer, espasmo, que nós não vamos ao final. Nós temos que ter início, meio e fim. Então, a partir dessa primeira reunião, nós vamos segmentar, obviamente, as outras demais reuniões, para que nós possamos realmente discutir os grandes problemas que se acumularam durante anos e anos. Eu sempre falo nessa tribuna, a desordem urbana de Angra dos Reis, ela foi instalada desde a década de 60. E hoje nós estamos olhando daqui para cima e verificamos. E as invasões continuam, mas continuam com muita força. Novos logradouros públicos, o secretário de obra que está aqui, são abertos diariamente nesse município. Então, nós temos que dar um basta. Nós temos que realmente, a ordem pública, ela tem que ser, nós temos que exigir essa ordem pública, que nós moramos no município mais bonito desse planeta. Então, o Robson, o Executivo Municipal, tem certeza que nós vamos, juntos com o Legislativo, dar essa grandeza para Angra dos Reis. Angra dos Reis merece um carinho especial. Tenho certeza disso. Obrigado. O papel do gente. Ó, já está aqui, Zé. Zé, podia ter uma capinha, né, Zé? Agradecemos a presença dos senhores secretários municipais, do Executivo, representante do Executivo, e vamos dar
continuidade ao nosso trabalho. Vamos suspender temporariamente a presente sessão para organização da eleição das comissões permanentes desta Casa Legislativa, que é primordial para os senhores vereadores. Bom, vamos retornar aos nossos trabalhos. De acordo com o artigo 54 do Regimento Interno, daremos início à eleição para a composição das comissões permanentes desta Casa Legislativa, que são as seguintes. Primeiro, Comissão de Justiça, Redação, Assuntos Estratégicos, Meio Ambiente, Comércio, Indústria, Agricultura e Pesca e Turismo. 2, Comissão de Finanças, Orçamento, Saneamento, Habitação, Obras e Serviços Públicos, Direito do Trabalhador e Consumidor. Terceiro, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Quarto, Comissão de Assistência Social, dos Direitos da Criança, Adolescente, do Jovem e Idoso, Direito da Mulher, das Pessoas com Deficiências e do Direito Humano. Quinto, Comissão de Saúde e sexto, de Segurança Pública. A urna ela vai ficar aqui dentro do recinto. As cédulas estão em branco. A partir do momento que as cédulas que haja os candidatos, os membros, serão preenchidas pelo pessoal da legislação com o nome de cada candidato. A cédula está em branco, porque até agora a gente não sabe quem são os candidatos. Tá? Nós vamos franquear aos candidatos, tá? Se postando como candidato da comissão tal. E, por favor, adentra a urna. Mostre para todos aí, por favor. Hein? Não entendi nada que ele está falando. Claro, vai ser agora. Fica franqueada a palavra por 5 minutos, de acordo com o artigo 167 do Regimento Interno, a palavra aos senhores vereadores que queiram se lançar como candidatos à Comissão de Justiça, Redação, Assuntos Estratégicos, Meio Ambiente, Comércio, Indústria, Agricultura, Pesca e Turismo. Por favor, quem vai se lançar? Candidatos, Jean. O outro... cada um falando o que quer. Você? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lia, vereadora Cássia, a plenária presente, imprensa presente, as pessoas que nos assistem de suas casas, enfim, a todos um bom dia ou já estamos no boa tarde, vereador Godinho? Não, bom dia por enquanto. Bom dia ainda, meio tumultuado, a gente às vezes perde até a noção do tempo. Como hoje vai ser o dia que vamos definir os presidentes de todas as comissões, os vice-presidentes e os membros, eu estou aqui, senhor presidente, para me lançar aqui presidente da Comissão de Justiça. Peço aqui o apoio dos vereadores, das vereadoras, que possam votar para que eu tenha aí a oportunidade de ser o presidente dessa comissão tão importante para essa casa. O senhor vereador, apenas hoje vai haver eleição dos membros, aí depois, quando for todo eleito, aí vão discutir, fazer uma eleição. Eu estou adiantando. Além de membro, eu pretendo ser presidente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Fábio Macedo.
senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cássia, vereadora Lia, pessoal que nos acompanha aqui em casa. Eu fiz parte, senhor presidente, durante a primeira legislatura, junto com o vereador Timóteo, o vereador Chapinha, na Comissão de Justiça, e, na medida do possível, nós conseguimos ter uma harmonia ali na maioria das causas, a maioria dos requerimentos, projetos de lei, e eu gostaria de novo de me lançar candidato a fazer parte da Comissão de Justiça dessa casa. Ok. E aí, tem mais candidatos? Só os dois? Senhor presidente, se não houver mais candidato em relação à Comissão de Justiça a ser inscrito para compor a chapa, então nós vamos indicar o terceiro membro da comissão. Pois não. Não, pode indicar o membro, o candidato fique à vontade. Mas nós... Não sei, estamos aguardando você se lançar. Ah, sim. Eu sugiro que fique assim. Que fique assim? Mas vai ser lançado. Então, É porque o presidente vai ter que fechar a chapa. Meu querido, está faltando o terceiro para ele fechar. Se você quer ser candidato, se apresente como candidato. Ok, presidente. Não vou me lançar, não. Então tem que pular, presidente, porque não tem mais candidato. Então tem que pular essa comissão e passar para a próxima. Não entendi. Nós só temos 2 candidatos. Como tem que ter 3 candidatos, nós vamos pular a comissão e eleger outra. Lançado o terceiro nome, não entra mais o quarto, né? Oi? Lançou mais um nome, presidente, não entra mais ninguém, é isso? Faltam dois. Falta são um quatro. nome. Falta São um. quatro. Não, Faltam são 3 dois. membros. É. Falta um nome só, não são 4, são 3, não é? São 3 membros. 3 membros, falta um nome. Comissão de questão de ordem aqui. Está havendo uma simples confusão. São compostas as comissões por 3 membros, 3 vereadores. Sim. Candidatos pode ter os 14 para a mesma comissão. Sim. Por enquanto, só tem 2 candidatos que se apresentaram para a Comissão de Justiça. Vai se aguardar, se não tiver um terceiro candidato, ou se não tiver mais um quarto, mais um quinto, vai se suspender, porque não pode fazer a eleição só com 2 candidatos. Tem que ter um terceiro, um quarto, um quinto. Por enquanto, ninguém se apresentou. Presidente, nós gostaríamos, então, de apresentar o nome do Chapinha para compor o terceiro candidato. Bom dia a todos, ao público presente, ao público que nos assiste, a meus edis, companheiros vereadores. Sou o terceiro nome, estou me lançando à Comissão de Justiça, fui vice-presidente nos 2 anos anteriores e estou me lançando meu nome para a Comissão de Justiça. Não, aceita sim, já me lancei. Sou candidato, Marco. Bom, como a Mami não quer, eu quero. Estou me lançando presidente de novo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora plenária que se encontra presente, faço coro e me lanço também como vice-presidente ou membro, fazer parte do vereador Timóteo também para essa Comissão de Justiça. Marco Aurélio, vou deixar para os companheiros aí, estou retirando meu nome da comissão. Não havendo mais vereadores para se lançar como candidatos,
será feita através da chamada nominal, por ordem alfabética, a votação. Cada vereador se dirigirá à mesa de trabalhos para depositar na urna o voto dos seus candidatos. Esperar só 2 minutinhos. Eu estou batendo aqui que estava sem. Pois não, vereador. Não, só para encaminhar Vossa Excelência, conforme o vereador Chapinha tinha se lançado e retirou, não sei, não conheço o regimento por um todo, não sei se pode ele retirar. Pode? Ah, então é isso que eu queria saber. Presidente. Não, se lança. Presidente. Então para fechar a chapa composta pelo vereador Timóteo, vereador Jorge Eduardo, então eu venho também candidata como membro da Comissão de Justiça. Presidente, pela ordem, só para lavrar em ata, o voto é individual. Cada vereador vota em uma pessoa, é isso? Sim, individual. Claro. Agora é individual. Seria ideal a chapa, né? Individual. Mas olha só. Bom, está encerrado nominalmente os nomes dos vereadores para participarem da eleição para a Comissão de Justiça.
Candidato é Jean, do PDT, o Fábio Macedo, do PT, o Timóteo, do PR, Jorge Eduardo, do PMDB e doutora Cássia, do PSD. Me deram aqui, ó, ele. Começou logo. Vai dar para começar? Olha, essa boca de urna, Zé. Para começar? Pode chamar? Recebeu? Pode dar. Orienta que, embora tenha 5 nomes, que cada vereador deve votar em apenas 3 pessoas. Uma pessoa. Uma pessoa só. Uma pessoa. Não, é uma dos 3, pô. Não. Uma dos 3 vai fazer comissão. Segue o roteiro aí. Zé. Bom. Vamos fazer a chamada nominal por ordem alfabética à votação. É que ele marcou a cédula dele, eu queria uma outra cédula para ele trocar a cédula dele. Não, entrega para Vereador Carlinhos de Santo Antônio. Os 3 membros, isso. Vai definir os 3 membros. Depois elege o presidente. A comissão que elege o presidente. Já botei já. Carlinhos de Santo Antônio, por favor. Não é isso? Vambora. Vamos lá, Carlinhos. Não, é por ordem alfabética. Vai lá. Presidente não vota. Lógico que nem vota e nem participa. Carlinhos, por favor. Presidente, vota, cara. Já votou, Carlinhos? Põe, Carlinhos. Carlinhos está votando, hein? Carlinhos, obrigado. Doutora Cássia, por favor. De eleição e decisão de mesa. Membros da mesa.
Galdinho, você pode. Jorge votou, não votou, Jorge? Você votou? Não, das comissões, Não, da outra vez. O cara tá simultâneo desde 6 horas da manhã, né? Jorge. Ele votou em você, ele era presidente e votou em você. O Jorge votou em você. Votou. Ó, o Jorge era presidente e votou em você, Timóteo. Votou, Timóteo? Votou. Fábio, vem cá. Olha aqui, ó. Ele votou, a presidente votou em você. Eu não votei. Doutora Cássia, já votou? O senhor Chapinha do sindicato. Senhor Eduardo Godinho. Fábio Macedo. Elinho do sindicato. Voto ou não voto? Pode desempate. Em caso de desempate, você faz o quê? Eu, hein? Marcou. Senhor, já Plenário votou? vai votar, se Já vota, não votou? O vereador Jairo Magno. O plenário decide, então se vota ou não vota. Põe a votação. Que é um precedente. Tem uma questão aqui de divergência regimental. Não é assim não, não é passar por cima do regimento não, Marcelo. Não.
Se empatar a gente aqui, ele que desempata, porra. Vocês não entenderam? Ele vai votar 2 vezes? Não existe isso, cara. Resolver Não existe. a questão. Então, se desempatar, acabou. Vota no desempate, Carlinhos. Desempate. Jean Carlos. Porra, mano, não tô entendendo. Jean Carlos. Jean Carlos. Vereador Jairo, já votou? Vereador Jorge Eduardo de Brito Raba. Vereador José Antônio Azevedo Gomes. Vereador Claudinho. Não, Luiz Cláudio. Vereadora Maria do Carmo Aguiar. Vereador Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá. Senhores vereadores, o vereador Claudinho, vereador, se posicione no seu lugar. Não, em 30 segundos. Bom, como está essa divergência da vírgula ou a sem a vírgula, eu peço ao plenário, né, que decida o seu voto ou o seu não voto. Quem... Você sabe se pode ou não pode, amor? Tá vendo? Só uma questão de ordem, presidente. Presidente, uma questão de ordem. O plenário só é convocado a decidir quando há dúvida. E não há dúvida. E não há dúvida. O regimento interno classifica claramente em que circunstâncias o presidente vota. Nas matérias em que dependa de 2/3, votando para os membros da comissão permanente em caso de empate. Se houver empate aqui, o senhor vota. Se não houver, o senhor não vota. No caso do empate também, mas vamos colocar... Cabe empate, em vai votação, empatar, vai empatar. Se o presidente aqui dessa vai Casa empatar. Legislativa vai votar ou não. Quem é favorável? Presidente, não vai Por que votar. Não vai, não vai. O plenário é... Vou chamar, é soberano não. O plenário não é soberano. O plenário só é soberano para decidir as questões duvidosas ou que são omissas no regimento. Esta não é omissa. Mas a questão aqui... Cada uma vírgula estão colocando em dúvida. Mas, presidente, então, olha só, presidente, Vossa eu vou Excelência, chamar a atenção. Se presidente. Vossa Excelência achar que a eleição não, o senhor entra com mandato de segurança e anula isso, acabou. Presidente, vou só chamar a atenção do senhor. Presidente. Olha, presidente, o artigo 220, as interpretações de disposições do regimento feita pelo presidente da Câmara em assuntos controversos, desde que o mesmo assim o declare perante o plenário de ofício de requerimento do vereador, constituirão precedentes regimentais. Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário, cujas decisões se considerarão no mesmo incorporado. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Presidente Marco Aurélio, eu gostaria que a assessoria jurídica de Vossa Excelência, que lhe apresentou o artigo que diz quando não há precedente, eu queria que buscasse a ata da eleição, quando o vereador Jorge Eduardo foi presidente, e a ata quando eu fui presidente. Aí nós vamos ver se tem precedente ou não. Vamos para o precedente. Presidente. Vamos para o precedente. Olha só. Presidente. Mas vamos... Pois não. Eu quero só reafirmar a questão que foi falado.
é que foi feito, à época, foi feito acordos. Por isso que o presidente Jorge Eduardo não votou. Mas o presidente vota na matéria que é constitucional. E se persistir o empate, o presidente pode votar para desempatar. Pode votar 2 vezes. Eu quero que Vossa Excelência, como disse aí agora, cumpra o regimento. Quando não há precedentes, eu estou lhe apontando 2 precedentes. Vereador Jorge Eduardo não votou e eu não votei. Eu quero que busque a ata para resolver esse precedente. Ô, vereador, o precedente tem que ser declarado. Senhor presidente. Então, olha só, vamos colocar Vossa Excelência falou que vai cumprir o regimento. Vossa Excelência foi orientado pela sua consultoria para cumprir o regimento. Vossa Excelência disse que vai cumprir o regimento. A ata não é um precedente, desde que não. Negativo. Vereador, então eu vou explicar 2 coisas. É verdade. Vereador, o precedente precisa ser declarado, não foi. Vereador, então a ata não é um precedente. Vereador, a ata não é um precedente. Vereador, olha só. Vereador, só um pouquinho. Vamos aqui dar continuidade à sessão. Questão de ordem. Aos senhores vereadores questão de que ordem. forem favoráveis. Presidente, questão de ordem. 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 Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Presidente. Senhor presidente, o vereador Zé Antônio só está querendo... Presidente Marco Aurélio. O vereador Marco Aurélio, presidente Marco Aurélio. Vamos colocar em votação. Presidente Marco Aurélio, questão de ordem. Tá aqui. Presidente Marco Aurélio. Presidente Marco Aurélio. O vereador Zé Antônio está querendo chamar Presidente Marco Aurélio. toda, Uma questão de ordem. Não tumultua. Pela última vez, eu dou questão de ordem para Vossa Excelência, né, por favor, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Deixa eu só dizer uma coisa para o senhor. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Eu não sabia que meu voto era tão importante. Pela última vez, eu queria só... Pela última vez, eu vou dizer a Vossa Excelência, e pelo respeito que tem a Vossa Excelência. Não é que essa seja a minha última questão de ordem. Todas as vezes que eu entender que cabe um pedido de questão de ordem, eu vou fazer e Vossa Excelência tem o dever de me conceder. Primeiro, pelo respeito ao regimento. Segundo, pelo respeito e à urbanidade com que nós convivemos. Então, eu acho que Vossa Excelência deve essa satisfação. Quero falar 2 coisas, foram 3 coisas que foram ditas aí. A primeira, a consultoria jurídica da Câmara foi argumentar que tinha uma vírgula separando o texto. Claro que tem que ter uma vírgula, porque na língua portuguesa se escreve texto com vírgula, ponto, ponto e vírgula, e uma série de questões. Aí tem que ter vírgula. A segunda questão é, falaram que quando não há precedente, argumentei, temos 2 precedentes. Quando eu fui presidente não votei, quando o vereador Jorge Eduardo foi presidente não votou. Aí a consultoria jurídica, que deveria ser a consultoria jurídica do presidente, está sendo a consultoria jurídica de todos os vereadores, lamentavelmente. Disse que a ata não é precedente. Onde nós vamos encontrar escritos precedentes dessa Câmara, se não for na ata? Na minha certidão de nascimento? Aí não pode. Vocês estão brincando. O presidente foi declarado? Santa paciência. O presidente foi declarado. Se não foi, não... Vereador. O presidente não foi declarado. Vereador Godinho, com devido respeito, eu não vou discutir essa questão jurídica. O precedente está declarado, está implícito, quando na eleição que eu fui presidente não votei, que o vereador Jorge Eduardo não votou. Só vou fazer um apelo ao presidente. Não coloque em votação, sem resolver essa questão, vou fazer uma solicitação à Vossa Excelência. Se há dúvida, vamos questionar a Justiça antes de eleger as comissões, porque hoje não vai ter votação. Senhor presidente, o vereador Zé Antônio não pode ser protagonista dessa casa. O senhor é o presidente, tem que fazer valer a votação de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Presidente, eu entendo, presidente, que Vossa Excelência tem e deve votar nas comissões conforme preceitua o nosso regimento interno. Não sou vereadora da agora, sou vereadora de 4 mandatos. Em todos os meus mandatos eram eleitos e os presidentes votavam.
Na minha primeira eleição, presidente, a eleição era anual e todos os presidentes votaram, Vossa Excelência é testemunha disso. Então, não existe precedente vereador que não votou nesta casa. Todos votaram e é chamado nominalmente à tribuna para declarar o voto. O que aconteceu no passado, e depois, Vossa Excelência, se quiser revirar os anais da casa, é que, na maioria das vezes, era uma chapa apresentada já com um acordo dos vereadores lá embaixo na sala. Então, não havia essa discussão, nem voto em escrutínio secreto. Mas todas elas, todos os presidentes votaram, porque assim determina o nosso regimento interno. Então, eu peço a Vossa Excelência que siga adiante, declare vosso voto na tribuna e vamos eleger as comissões, porque essa casa precisa trabalhar. Vou dizer a Vossa Excelência, questão de ordem. Questão de ordem. Zé, eu pedi... Eu vou mais além. Vereador. Eu pedi primeiro, por favor. Eu quero só... A gente está numa discussão que eu acredito já desnecessária. Nós elegemos as comissões na primeira sessão ordinária desta casa, foi em 2013, nós discutimos, acordamos lá embaixo e subimos já com as composições prontas. Foi isso, vereador Zé Antônio? Inclusive, convidei Vossa Excelência, à época, para fazer parte da Comissão de Finanças comigo. Então, eu entendo sempre, ao longo desses mandatos que eu tenho, que a votação ela é compacta. O presidente vota, caso viesse a haver empate, o presidente teria autonomia para votar em segunda votação para o desempate. Perfeito. Então, eu entendo que o presidente deve e pode votar em primeira instância. Vou pegar os argumentos do vereador Carlinhos Santo Antônio. O presidente realmente vota em desempate. Eu vou mais além, presidente Marco Aurélio. Eu vou concordar com a sugestão de todos. Eu não quero as últimas 2 atas. Eu quero as atas dos últimos 20 anos, para saber se algum presidente votou. Agora, se o regimento diz, se há o precedente e não há o precedente, para a gente saber se tem o precedente ou não, é preciso que busque as atas de cada eleição, e isso é fácil, porque nós sabemos as datas de eleição de cada mesa. E eu vou pedir a Vossa Excelência, não decida essa questão enquanto não resolver essa questão aqui no plenário. Não. Só para deixar claro aqui nessa casa, que o presidente do Poder Legislativo se chama Marco Aurélio. O vereador Zé Antônio está esbravejando e falando, não vai ter votação, não vai ter votação. Essa casa é soberana e democrática, entendeu? Vai ter votação, vereador Zé Antônio, sobre pena do senhor criar tumulto aqui, e a gente pediu uma quebra de decoro parlamentar. Pediu uma quebra de decoro parlamentar para Vossa Excelência, entendeu? Isso aqui é uma casa democrática, onde as coisas se decidem no voto. Olha, o senhor está desde o início da sessão, tumultuando, querendo aparecer. Marco, olha só, vamos colocar em votação. Se eu devo votar, aqueles que acham que eu posso votar, permaneçam como estão. Permaneçam como estão. Que eu devo votar. Entendeu? Marco Aurélio! Vai pegar a caixa. Eu vou pedir uma questão de ordem. Eu quero pedir aos vereadores da oposição que a gente se retire da sessão. A gente não participe da votação, eles vão ter todas as comissões, depois a gente decide o que fazer. Agora vou dizer, presidente Marco Aurélio,
Eu vou dizer ao presidente Marco Aurélio, eu, sinceramente, quando votei em Vossa Excelência para ser o presidente, eu achei que Vossa Excelência seria um presidente republicano. Eu não pensei que Vossa Excelência fosse ficar de joelhos para o governo. É uma pena que eu me arrependa de um voto que me deu muito sacrifício, me deu muito trabalho, uma eleição difícil, colocamos todo o nosso empenho, inclusive com o vereador na base. Agora, Vossa Excelência está se mostrando um covarde, Vossa Excelência está se mostrando que está de joelhos, é uma pena. Eu vou pedir à oposição para se retirar. Vereador, como eu escutei a Vossa Excelência, Vossa Excelência vai ter direito de escutar o contraditório. Vossa Excelência fugiu da minha discussão, fugiu. Vossa Excelência fugiu. O senhor foi covarde, fugiu do início da discussão. Nós tivemos durante todo esse dia discussão para que nós pudéssemos conversar, chegar a um denominador comum. Eu sou a pessoa do bom senso, eu sou a pessoa com o pé no chão. Então, eu tentei diversas vezes conversar com o vereador José Antônio a respeito do que está acontecendo. Ok? Senhor presidente. Presidente Marco Aurélio, vamos dar prosseguimento na questão das urnas, já não há mais nenhum votante, vamos abrir para fazer a apuração. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Rapidamente, presidente, só para declarar minha solidariedade a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência está cumprindo aquilo que determina o nosso regimento interno. Então, fica aqui a solidariedade desta humilde vereadora. A minha também. E vou solicitar a Vossa Excelência solicitação de quórum. O vereador Godinho. Senhor presidente, presidente, vereador Claudinho, vereador Chapinha do Sindicato, vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Godinho, vereador Jean, vereadora Lia e o vereador Fábio Macedo. Vamos agora fazer a apuração. Cadê o Fábio Macedo? Foi no banheiro. Fábio Macedo. Solicito ao primeiro secretário. Vereador Fábio Macedo, vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Jean, vereadora Lia, vereador Claudinho, vereador Chapinha do Sindicato. Ok. Solicito ao primeiro secretário, Eduardo Godinho, que abra as urnas e faça contar dos votos. Se ele perdeu, ele achou que ia tirar a urna daqui. Eu falei, bota a mão aí. Cadê a chave da Claudinho, ajuda ele aí que você não é candidato. Presidente, o Claudinho também. Que não é candidato. Claudinho, claro. Vereador, pela ordem, só para parabenizar Vossa Excelência pela atitude, mostrar que essa casa é uma casa democrática, temos que votar em todas as dúvidas, todas as ações aqui, parabenizar. Essa casa não pode mais aceitar imposições.
Penha, vê se isso aqui é possível. Vou contar a chapa. Ainda vamos ter 7 votos. 6 presentes, nós ganhamos, tá bom? Vê se eu posso fazer advertência. Quantos células que tem? Vai contar as células. Senhor presidente, vou contar aqui diante de todos, para que não haja dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cédulas. Está correto com o número de vereadores. Cada voto. Primeiro voto aqui, vereador Timóteo, do PR. Segundo voto aqui, vereador Fábio, do PT. Terceiro voto, vereador Jean, do PDT. Quarto voto, vereador Jean, do PDT. Vai ganhar, Jean. Quinto voto, vereador Timóteo, do PR. Próximo voto aqui para o vereador Fábio, do PT. Vereadora Cássia, do PSD. Dá uma olhada aqui, colocado do lado errado, vê se... Vereador Jean, só para confirmar. Vereador Fábio Macedo, do PT. Vereador Fábio Macedo, do PT. Vereador Timóteo, PR. Vereador Jean, do PDT. Vereadora Cássia, do PSD. Vereadora Cássia, do PSD. Senhor presidente, o vereador Fábio Macedo com 4 votos, o vereador Jean com 4 votos, o vereador Timóteo com 3 votos, a doutora Cássia com 3 votos. O critério de desempate é o mais votado. O critério de desempate... Presidente, pelo que eu entendo, o critério de desempate aí é o mais votado. 3, 3. Quantos votos de Matos teve? Que não tiver o partido representado, em seguida, aquele que obteve mais votos nas eleições municipais. O presidente não desempata. O desempate é o coisa. Nós passamos o rolo. Estou me superando. Timóteo teve mais votos? Timóteo teve mais votos que a Cássia, sim. E não está o partido representado. Está aqui, todas as votações estão aqui, presidente. Se eu quiser... Senhor presidente, como o próximo critério de desempate é a questão dos votos,
Fica, então, a Comissão de Justiça composta pelo vereador Fábio Macedo, vereador Jean, vereador Timóteo, por ter obtido mais votos na eleição de 2012, com 2.168 votos. Próxima. Vai ficar vereador Jean, Fábio Macedo e Timóteo. Agora vamos para qual, hein? Bom, fica flanqueada a palavra por 5 minutos aos senhores vereadores que queiram lançar como candidato à Comissão de Finanças. Ok, à vontade. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar, então, uma chapa para compor a Comissão de Finanças, representada aí pelo vereador Godinho, pelo vereador Carlinhos Santo Antônio e pelo vereador Chapinha. Então, eu queria que, a partir... Posso ler toda a chapa, então, senhor presidente, já que tem um acordo aqui no plenário da gente compor uma chapa? Todas as comissões ou o senhor quer individualmente? A legislação anota aí? Faz individual? Então, a consultoria orientou individual. Então, o vereador Godinho, vereador Carlinho e vereador Chapinha para a Comissão de Finanças da Casa Legislativa. Vamos aguardar a composição da cédula.